E o Natal chegou um pouquinho mais cedo para quem é fã de música e principalmente dos Beatles, com a estreia do musical documentário dirigido pelo Peter Jackson, Beatles Get Back, que estreou no Disney Plus agora no finalzinho de ano. É impossível deixar de comentar sobre isso, porque para mim foi o grande evento do ano, né? Não só por ser um documentário sobre os Beatles, mas por ser basicamente um reality show sobre eles produzindo um álbum. É uma das coisas mais geniais que eu tive a oportunidade de acompanhar. E tem aquele lado da gente fofoqueiro, né, também, que adora saber o que acontece ali nos bastidores. Então foi um prato cheio, uma delícia assistir aquelas longas e longas horas, e eu lamento não ter mais horas para assistir. É, um material de 7 horas e 40 e poucos minutos, dividido em 3 partes, dirigido pelo Peter Jackson, como eu falei no início, e a partir de um material que ele pegou de 60 horas de material de vídeo e 150 de áudio. Ele pegou isso tudo, juntou isso tudo, fez uma montagem ali que faz sentido no meio do caos todo que a gente vê no início daqueles registros ali, porque são os Beatles meio que ensaiando, mas ainda sem saber exatamente o que eles iam fazer, porque a ideia era reuni-los para fazer um ensaio do que seria a gravação do último álbum deles, que seria feito num show ao vivo com o público. Né? Essa era a ideia do negócio quando começa. Aí o negócio vai esculhambando e aí eles vão se desentendendo com relação ao que eles estão fazendo ali, o que eles querem, e no meio de todos esses desentendimentos, discussões, eles vão compondo clássicos, é o que é mais genial. Né? Porque você fica impressionado, porque, cara, como que essas imagens, assim... Ficaram tanto tempo guardadas, assim, sem serem tocadas, sabe? Porque na época eles iam produzir um documentário sobre isso, naquela época. Por isso estava sendo gravado. Né? Como o projeto do especial pra TV não foi pra frente, eles meio que engavetaram esse negócio. Só que esse negócio ficou guardado esse tempo todo lá na Apple, né? Na gravadora lá. E o Peter Jackson também, obviamente, é muito fã, resgatou isso. Deve ser o maior fã dos Beatles para conseguir esse material, né? Ele fez esse documentário que realmente é um registro que é muito importante não só para a história do audiovisual, porque né, você está vendo um material de uma das maiores bandas da música, goste você dela ou não, mas Beatles é uma das maiores, né? É indiscutível. E você está vendo um monte de coisa inédita, conversas, insights, discussões até, né? Que a gente vê brigas dos Beatles, mas de uma forma muito sui generis, né? Porque os caras estão brigando, você está assistindo e fala assim, mas peraí, esses caras estão brigando, eles não estão nem alterando o tom de voz, mas eles estão brigando, eles estão discutindo. Eles são ingleses, né? A gente vê Yoko Ono fazendo ornamentação no cenário durante todas aquelas horas. A própria piada do Paul McCartney aí, daqui 50 anos vão dizer que a gente terminou porque a gente se separou porque a Yoko sentou no amplificador, né? Ou seja, ele já tá prevendo que iam botar a culpa na Yoko, quando na verdade, né, a gente ali pode perceber que existe um esgotamento natural de uma relação de anos de trabalho. São registros já no final da década de 60, né, 69 ali, quando eles estão fazendo aquilo. Então você imagina uma década já praticamente deles ali, né, com o pau torando ali, eles na estrada, viajando, muita apresentação, álbum em cima de álbum, né, porque não é como é hoje que às vezes um artista lança um álbum, ele grava um álbum lá, fica lá 3, 4 meses no estúdio gravando um álbum e depois vai ficar trabalhando aquele álbum durante 2, 3 anos. Não, os Beatles lançavam um álbum a cada 6 meses praticamente no auge. E era tudo na base do show, né? Então o show era tudo. Então eles meio que traumatizados também por algumas experiências negativas com shows com o público, tinham parado um pouco, né? Então eles estavam ali pensando como retomar, né, o negócio todo. Mas o incrível de tudo é ver exatamente isso, né? Poder perceber esse desgaste natural do relacionamento deles, o quanto cada um já estava começando a querer fazer coisas diferentes e não necessariamente juntos, né? As aspirações. É muito legal ver, não legal no sentido de me divertir com isso, mas é legal a gente ver, por exemplo, George Harrison, que é um cara icônico, expressando as próprias inseguranças, as frustrações, né? Se comparando com outros guitarristas, se achando menos do que os outros, ele mesmo, né, questionando ali a forma como ele participa da banda, porque a gente vê um Paul McCartney extremamente controlador, e eu vou dizer para vocês que eu fiquei bastante fascinada com a figura do Paul McCartney, porque a gente tem sempre na cabeça que o John Lennon era o gênio da coisa, né? E ali a gente pode ver o quanto o Paul McCartney era genial, ele era controlador. Ou pelo menos naquele momento, Naquele momento ali, Paul McCartney, pelo amor de Deus, ele é genial. E a forma como ele e o Lennon trabalham juntos... Era um trabalho de complemento, realmente, eles pareciam
eles foram feitos um pro outro, assim, eles são, né, a dupla, o casal perfeito, eles se complementavam. E é interessante poder acompanhar isso, a forma como eles, apesar de tudo, se gostavam, né, e se davam bem, e ver um pouquinho dos bastidores, das famílias que apareciam, e né, a gente via ali E é muito legal quando a coisa culmina realmente no show, porque aí depois eles desistem daquele plano de fazer o especial pra TV, e aí vai ter o famoso show do telhado, né? Que foi a última apresentação ao vivo dos Beatles, né? Do grupo, assim, reunido realmente. E aí você vê aquela apresentação ali que, primeiro, é super inusitada, num telhado de um prédio, né? E aí, de repente, começam a tocar lá em cima, as pessoas na rua lá embaixo. Ah, de onde está vindo isso? Tal? O que é isso? são os Ah, Beatles. são os Beatles? Não É o sei o Paul quê. McCartney que tá cantando. E aí você tem câmera pra caramba registrando aquilo, de vários ângulos diferentes, né? E sob perspectivas diferentes também, porque você tá vendo aquilo sob a perspectiva do cara que tá lá na rua e ele não tá entendendo direito, mas ele tá gostando pra caramba de ouvir aquilo. Aí você tem o outro que acha que aquilo tá perturbando a paz do bairro. Aí você tem o policial que tá Aí tentando chega a interromper polícia. o show. Gente, é tão genial isso. Os caras têm a polícia chegando pra interromper tudo. A cara do Paul McCartney, quando ele vira pra trás e vê a polícia chegando, o sorriso dele de satisfação, porque era aquilo que ele queria. Ele Aquele diz, ato de ele diz, rebeldia, no né? começo ele diz, eu quero sair algemado. Quando ele vê a polícia chegando, era isso que eles queriam. Eles queriam, era isso, ser disruptivo, eles queriam causar. E quando eles viram que eles conseguiram, acho que aquele momento ali todo mundo relaxou. Assim, Era isso que a gente queria, valeu né? a pena, Valeu né? a pena. Valeu a pena. Então, assim, eu acho que é um documentário com momentos icônicos. Ó, tem um momento que é o registro pode ser, talvez, o primeiro reality show da história, porque tem um momento que grava, que ele registra uma conversa entre o Paul e o Lennon, em que não tinha câmera. Eles só esconderam um microfone num ambiente que eles estavam lá, na casa, né? Quando eles foram tentar convencer o George a voltar pra banda, que chegou um momento que o George falou, ah, chega, cansei, tô indo embora, Gente, acabou. maravilha. Que chupa, Kardashians? Pô, isso é muito melhor, sabe? Então, cara, são 7 horas e... Vamos colocar 7 horas e meia aí pra arredondar? Que você... 3 partes, isso tudo dividido em 3 partes, que você não sente, cara. É impressionante porque você fica vidrado naquilo. Você quase praticamente, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Tô vendo esse tanto de imagem inédita, com ângulos diferentes, com uma qualidade, porque o Peter Jackson trabalhou também na remasterização dessas imagens, que são imagens capturadas lá atrás, e o cara conseguiu jogar esse negócio com uma alta qualidade de 4K. Você vê ali o grãozinho, inclusive, do filme, né, realmente aparecendo em vários momentos ali, embora ele dê uma limpadinha na imagem ali. Claro que, né, imagina, essas imagens não estavam guardadas lá, mas sem muito cuidado, provavelmente, né. Então é um trabalho realmente fantástico para quem gosta de música, para quem gosta de Beatles, para quem gosta de história da música, porque isso é história ou da pra quem música. gosta de ver coisa legal, entendeu? Quem curte coisas diferentes. Pra mim foi a melhor coisa que aconteceu em 2021. Não tem nenhum filme, nenhuma série que tenha batido esse documentário. É o meu favorito do ano, disparado. Eu fiquei dias depois de assistir pensando naquilo. Aquilo mexeu comigo, sabe? Ver aquele processo criativo, aquelas pessoas geniais conversando. E a gente tem toda aquela mística por trás dos Beatles. Então, poder entrar um pouquinho na privacidade deles e principalmente na privacidade do trabalho, né? Que acho que todo mundo tem curiosidade de como os gênios trabalham, né? Conhecer o processo. Conhecer né? o processo criativo dos caras fazendo a música ali juntos e decidindo qual é o acorde, qual é a nota. É uma preciosidade. Então, se você conferiu esse documentário também, conta pra gente qual foi a sua percepção. Você ficou tão empolgado quanto a gente assistindo, ainda não viu? Fica a dica, então, para que você corra pra ver isso, porque realmente é fantástico, é um presentaço de final de ano aí, daqueles para você reunir a família, assim, todas as idades, para conseguir assistir junto e realmente se deliciar com esse presente que o Peter Jackson entregou pra gente. Tá disponível no Disney Plus. É isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.